Bem-vindos à nona videoaula da disciplina de Libras. Hoje nós vamos nos introduzir nos estudos linguísticos das línguas e sinais. Nesta videoaula, nós trataremos de propriedades que são tidas como universais nas línguas naturais e eu mostrarei como elas se manifestam nas línguas de sinais, especificamente na Libras. Esta videoaula se baseará no primeiro capítulo do livro de Johnston e Chambry sobre a língua de sinais australiana. Antes de mostrarmos as propriedades tidas como universais nas línguas naturais, é importante dizer que existe uma ciência que se ocupa do estudo das línguas naturais. Essa ciência é a linguística. Como ciência, ela se vale de métodos científicos nas suas análises linguísticas, ou seja, os linguistas observam fenômenos linguísticos, descrevem esses fenômenos e tentam explicá-los. Mais uma vez, por se tratar de uma ciência, é importante dizer que os linguistas se valem de uma visão objetiva a respeito das línguas, de maneira a impedir que imponham sobre elas e sobre suas análises juízos de valores. Por essa razão, os linguistas não trabalham com conceitos do tipo certo e errado, ou feio e bonito, ou mesmo primitivo e desenvolvido. Os linguistas tentam explicar o que acontece quando as pessoas falam, ou seja, tentam descrever os usos linguísticos. Já que tratamos da ciência que estuda as línguas, é importante também trazer aqui uma definição do que é língua. Como vocês podem observar, de acordo com Baker e Cockley, línguas são sistemas complexos de comunicação, com vocabulário constituído de símbolos convencionais e regras gramaticais, que são compartilhadas pelos membros de uma comunidade. As línguas também se caracterizam por serem passadas de geração para geração, por mudarem com o passar do tempo e por serem usadas para a troca de uma enorme gama de ideias, emoções e intenções. Esta é uma definição bastante completa do que é língua. Eu vou destacar alguns aspectos dessa definição, considerando agora as línguas e sinais, para que vocês vejam que essa definição se aplica tranquilamente a essas línguas e, com isso, garante que essas línguas também sejam entendidas, sejam vistas como línguas naturais. Então, a definição diz que as línguas são sistemas complexos. Os elementos que formam a Libras, por exemplo, se comportam, interagem entre si de forma sistemática e complexa. A Libras é um sistema de comunicação usado pelos surdos, nas suas interações cotidianas. Ela é formada por um vocabulário, ou seja, um conjunto de sinais convencionais, porque são conhecidos, são compartilhados pela comunidade. Esses sinais se combinam entre si na formação das frases por meio de regras gramaticais e não de forma aleatória. Além disso, a Libras e as línguas e sinais são passadas de geração para geração e mudam com o passar do tempo. A Libras usada hoje é diferente da Libras usada, por exemplo, na época da fundação do INES. E, por fim, a Libras também é usada para expressar uma enorme gama de ideias, emoções e intenções. Então vejam que a Libras exibe todas essas propriedades e, por essa razão, tem que ser considerada como uma língua natural, assim como o português, como o inglês e todas as outras línguas orais. Eu só acrescentaria a essa definição de língua o conceito de variação, dado que todas as línguas que existem não são faladas da mesma forma por todos os seus falantes. Observa-se que em todas as línguas existe variação no espaço, ou seja, pessoas que falam uma determinada língua e moram em regiões diferentes falam de forma diferente. O mesmo em relação a grupos sociais e o mesmo em relação a situações. Há situações em que a gente usa a língua de forma mais formal e há situações em que a gente usa a língua de maneira informal. E isso também acontece com as línguas de sinais. Agora, então, apresento a vocês as propriedades que foram propostas por Hockett como universais para as línguas naturais. E como eu disse no início desta videoaula, vou mostrar como elas se manifestam nas línguas de sinais. Comecemos pela arbitrariedade dos símbolos. Quando a gente pensa numa palavra como árvore do português, sem dúvida a gente percebe que não existe uma relação de motivação entre a sua forma, ou seja, os sons que a formam, e o significado que ela expressa. Tá certo?
diferentemente de quando nós examinamos, por exemplo, as onomatopeias, que são aquelas palavras que representam sons. Nesse caso, nós temos sim uma relação de motivação entre a forma e o significado que essas palavras expressam. Em línguas como o português, existe uma predominância maior de palavras como árvore, ou seja, símbolos linguísticos, palavras arbitrárias, ou seja, cuja forma não é motivada pelo significado. E existe uma frequência menor de palavras como as onomatopeias. Essa situação se inverte no caso das línguas de sinais. A gente observa que essas línguas apresentam um maior número de palavras icônicas, ou seja, motivadas, cuja forma apresenta uma relação com o significado que expressa, e, diferentemente, existe uma frequência menor de palavras arbitrárias. Quando Hockett propôs essa como sendo uma característica universal das línguas naturais, ele não estava levando as línguas de sinais em consideração. Porém, hoje em dia, esse princípio, essa característica universal, ela é vista de uma maneira diferente, né? Enfim, uma vez que as línguas de sinais já são aceitas no âmbito dos estudos linguísticos, o que a gente entende é que existem línguas mais e línguas menos icônicas. As línguas de sinais, provavelmente porque são línguas que se manifestam numa modalidade diferente, acabam sendo mais icônicas do que as línguas orais. E isso os linguistas não veem mais como um problema. É importante salientar também que quando a gente compara diferentes línguas de sinais, a gente percebe que, embora elas façam uso de sinais icônicos, elas não representam os mesmos conceitos de maneira igual. Então vejam que na língua de sinais americana, assim como na Libras, o sinal de árvore é assim. Na língua de sinais dinamarquesa, o sinal de árvore é assim, ou seja, ele representa um contorno da copa e do caule. Diferentemente da língua de sinais chinesa, em que o sinal representa o contorno e a espessura do tronco. Todos esses sinais podem ser considerados icônicos, porém, observamos que cada comunidade surda elegeu aspectos diferentes desse referente para representar na forma do seu sinal. Nesse sentido, nós podemos dizer que a iconicidade é arbitrária, uma vez que não existe um traço que obrigatoriamente deva ser selecionado por uma comunidade surda para que eles criem um sinal para representar aquele conceito ou aquele referente. Falemos agora da gramaticalidade. Então, a ordem canônica do português é sujeito, verbo, objeto. Ou seja, normalmente quando nós produzimos frases em nossa língua, nós primeiro expressamos o sujeito, no caso da frase aqui, ele, depois o verbo, comeu, e na sequência o objeto. Essa ordem é atestada em muitas línguas do mundo, porém, existem línguas que apresentam ordem diferente, como por exemplo o japonês, cuja ordem canônica é sujeito, objeto, verbo. Reparem que na frase do japonês, primeiro aparece o sujeito, ele, depois o objeto, pizza, e depois o verbo. Se nós, por exemplo, imprimirmos a ordem do japonês na construção de uma frase do português, nós vamos resultar com uma sentença agramatical. Então, em português, nós não podemos falar ele, pizza, comeu ontem, por exemplo. E o mesmo aconteceria se nós transpuséssemos para o japonês a ordem do português, se nós tivéssemos sujeito, verbo e objeto. Então, isso é uma evidência de que as línguas apresentam um sistema abstrato, né, de regras que determinam como que as palavras podem se combinar na construção das frases, como que elas devem aparecer na construção das frases. Vejam novamente um vídeo que eu apresentei para vocês em uma outra videoaula, quando discutíamos sistemas artificiais de sinalização. Nesse vídeo aparece um ator fazendo a sentença do inglês, por favor, tire o chapéu, tanto no inglês sinalizado quanto na língua de sinais americana. Observem que no caso do inglês sinalizado ele vai fazer um sinal para cada palavra do inglês e vai seguir a ordem do inglês. Diferentemente, quando ele expressar esse mesmo conteúdo, essa mesma frase em língua de sinais americana, ele vai fazer uso de apenas um sinal somado a expressões faciais e corporais. Vocês vão perceber que ele satiriza a expressão desse conteúdo, desse significado no inglês sinalizado, porque ele o inglês sinalizado fere um princípio da gramática da língua de sinais americana. E
e, portanto, constrói sentenças agramaticais naquela língua, dado que apresenta uma sequencialidade de sinais que na língua de sinais é normalmente expressa por meio da simultaneidade. Então, observem o vídeo. Falemos agora de outra propriedade das línguas naturais, a discritude e a dupla articulação. Para ilustrar essa propriedade, tomemos como exemplo a seguinte frase do japonês, que significa "este livro é vermelho". Vocês devem ter estranhado o fato de que todas as palavras aparecem juntas nessa frase sem separação, porque na verdade essa frase representa a fala e não a escrita. A separação entre as palavras que vemos na escrita é artificialmente construída. Na fala, a gente produz normalmente uma palavra atrás da outra, tal como eu tento representar aqui. Bem, provavelmente vocês não sabem japonês e devem estar se perguntando, mas qual que é o pedaço dessa frase que significa livre, qual o pedaço dessa frase que significa vermelho, por exemplo? Vocês podem levantar algumas hipóteses, né? Por exemplo, poderiam considerar que nohon significa livro. A única forma de checar se vocês estão certos ou não é perguntando para um falante de japonês. Eles vão provavelmente dizer que, na verdade, não é isso, que a segmentação em termos de unidades significativas dessa frase seria essa que eu apresento aqui, porque a palavra livre em japonês é hon e a palavra vermelho em japonês é akai. Isso mostra que a fala ela pode ser segmentada em termos de unidades significativas. Esse é um dos planos em que a linguagem, as línguas naturais se manifestam, ou seja, o nível das unidades significativas. A gente consegue depreender, e é por isso que elas são unidades discretas, porque a gente consegue identificar onde terminam e onde começam as unidades significativas da língua que a gente fala, né? E a gente consegue, então, identificar aqui quais são os elementos que formam essa frase do japonês. Acontece que as línguas não operam apenas no nível das unidades significativas, elas também operam num outro nível, no nível das unidades que formam as unidades significativas, que no caso das línguas orais são as unidades sonoras, que são essas que eu isolei, que eu segmentei abaixo. Essas unidades, elas compõem a segunda articulação da linguagem e elas estão no nível das unidades distintivas. Isso porque, embora individualmente cada um dos sons que formam essa frase não carregue significado, elas têm a propriedade de distinguir significados, de distinguir palavras. Por exemplo, se eu trocar o primeiro som dessa frase, k, por s, eu produzo uma unidade significativa diferente em japonês. Antes eu tinha dito kono, que significa este, ou seja, o livro que está próximo de mim, que estou falando, e agora eu estou produzindo a palavra sono, que significa esse, ou seja, o livro que está próximo da pessoa com quem eu estou dizendo. Então vejam, as unidades do nível da segunda articulação não carregam significado, mas são capazes de distingui-lo. As línguas de sinais também são duplamente articuladas, porque elas também operam nesses dois níveis que eu acabei de mostrar. Uma frase em libras como, por exemplo, casa, ir, certo? Pode ser segmentada em termos dessas duas unidades significativas, casa e ir. Podemos também depreender unidades num nível abaixo, ou seja, as unidades que formam essas unidades significativas, que no caso das línguas de sinais não são unidades sonoras, são unidades gestuais visuais, do tipo configuração de mão, localização e movimento. Assim como nas línguas orais, as unidades da segunda articulação das línguas de sinais também são distintivas. Vejam, o sinal de casa é produzido com a configuração de mão em B. Casa. Se nós trocarmos essa configuração por essa, nós vamos produzir uma outra unidade significativa, inis. Então, primeiramente eu tinha dito casa, ir, se eu troco a configuração de mão
esta por esta, eu vou dizer agora uma outra coisa. Inis, ir. Tratemos agora de uma outra propriedade das línguas naturais, que é a transmissão cultural. Sabemos que as línguas orais e também as línguas de sinais são transmitidas de uma geração para outra e que elas mudam com o passar do tempo. Além disso, as línguas naturais também apresentam como propriedade a intercambiabilidade e a reflexividade. A intercambiabilidade tem a ver com a possibilidade que os usuários de uma língua têm de trocar seus papéis numa situação comunicativa. Neste momento, eu sou o emissor e vocês são os receptores da mensagem linguística. Se um de vocês estivesse aqui no estúdio e me fizesse uma pergunta, esses papéis se inverteriam. Isso é possível nas línguas naturais, mas não é possível em outros sistemas de comunicação, como, por exemplo, as placas de trânsito. A gente não consegue inverter os papéis de emissor e receptor nessa situação. A gente não consegue interagir, por exemplo, com as placas de trânsito. Em relação à reflexividade, o que nós vemos é que as línguas têm a capacidade de serem usadas para falar delas mesmas. Estou fazendo referência à chamada função metalinguística. A gente pode usar o português para explicar como o português funciona. A gente pode usar Libras para explicar como ela funciona. Essa aula, por exemplo, que é sobre as propriedades da Libras, as propriedades linguísticas, gramaticais da Libras, poderia estar sendo dada em Libras, por exemplo. Uma outra propriedade das línguas naturais é chamada de deslocamento. O deslocamento consiste na possibilidade que as línguas têm de fazer referência a pessoas, tempos, espaços que não apenas aqueles presentes no momento da fala. Vocês devem lembrar que, na época do oralismo, as pessoas acreditavam que os surdos precisavam aprender uma língua oral porque elas defendiam que as línguas de sinais eram inferiores justamente por estarem presas ao aqui e agora. Os estudos linguísticos revelaram que as línguas de sinais têm sim a possibilidade de realizar deslocamento tanto de pessoa, quanto de tempo, quanto de espaço. Ou seja, é possível usar uma língua de sinais para falar de pessoas que não estão presentes no momento da fala, também de tempos e espaços que não são aqueles em que a fala está sendo realizada. Para ilustrar isso, veja um vídeo em que a professora surda Silvia Lia Grespan Neves está contando um episódio que aconteceu com ela há um tempo atrás. Nesse vídeo vocês vão ver que ela vai fazer referência a um tempo diferente daquele em que ela está sinalizando, porque ela está falando de um evento passado. Ela vai fazer referência a um espaço que não é aquele em que ela está sinalizando, ela está falando de alguma coisa que aconteceu no centro da cidade de São Paulo. E, por último, ela vai fazer referência a pessoas que não estão presentes no momento em que eu filmei esta narrativa. Então, observem todos esses deslocamentos que ela vai realizar nesse vídeo. Estava passeando no centro de São Paulo quando vi muitos homens em círculo. Eu fiquei curiosa sobre o que estava acontecendo, fui até lá e vi que havia pessoas tocando flauta, tambores, entre outros. Como não era interessante, fui embora. A última propriedade de que falaremos hoje é a criatividade. Essa propriedade tem a ver com o fato de que as línguas são plásticas, ou seja, elas são capazes de desenvolver recursos para descrever, para representar realidades novas. No caso da Libras, por exemplo, como já discutimos em outras videoaulas, até pouco tempo não havia muitos sinais para se referir a conceitos da linguística. Isso porque os surdos, por conta de toda uma exclusão social e educacional, foram privados, de estudar essa disciplina. Uma vez que os surdos adentraram aos cursos de letras e começaram a estudar linguística, por exemplo, novas palavras foram sendo criadas na língua de sinais brasileira. Isso revela o quê? Que a Libras, assim como as línguas orais, apresenta criatividade, ou seja, é capaz de desenvolver novos recursos para se referir a conceitos novos, a novas realidades. Para finalizar, na aula de hoje nós estudamos o que é linguística e também discutimos o que é língua e vimos algumas das propriedades tidas como universais nas línguas naturais. A arbitrariedade dos símbolos, a gramaticalidade, a discritude e a dupla articulação, a transmissão cultural, a intercambiabilidade e reflexividade, o deslocamento e a criatividade. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até lá!